Aí sempre me perguntava por que começar com um advogado. E não é começar com um advogado, a gente está começando com um empreendedor, um empresário. Quem visitar o escritório desse cara não tem ideia do que existe lá. Parece tudo menos um escritório de advocacia. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, da transformação que você fez dentro do escritório, para essa galera entender a importância de uma implementação de uma cultura vencedora em sua equipe, entender o porquê você deve privilegiar talentos. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente, Robson. Léo, é engraçado porque, primeiro, que advogado também pode ser legal, pode esse trocadilho aqui. Tá? Então, isso é interessante. Há uma imagem do advogado, uma imagem pesada, com linguagem difícil, com juridiquês, com data vênia, com salvo melhor juízo, tá? E a advocacia, na verdade, essa faculdade, de uma certa forma, ela constrói isto. Cria essa imagem e muitas vezes a gente reproduz até de forma inconsciente. Só que com o tempo você começa a entender, e a maturidade te faz um pouco disso. Você começa a entender que é uma empresa que precisa de times, que precisa de governança, que as pessoas precisam entender o que está acontecendo com o mercado, o que ela tem que fazer para se adaptar aos novos modelos, às transformações que estão ocorrendo. Então, Léo e Lilian, vem muito disso, tá? Essa transformação, essa necessidade de estar conectado com o que está acontecendo com o mercado, principalmente no nosso caso, que somos um escritório notadamente B2B, né? Que notadamente trabalha com empresas, né? Empresas desde pequeno porte a empresas de grande porte, desde empresas regionais a empresas nacionais. E agora tem empresas que atuam fora do país, internacionais. Então você precisa entender isso. É uma necessidade de você estar no mercado. Então o advogado não pode ser chato, tá? É óbvio que o ambiente jurídico ele é um ambiente formal, tá? É uma atividade que não depende só do advogado. Óbvio que depende também de decisões do Poder Judiciário, de pareceres do Ministério Público, né? Dos tribunais superiores. E existe uma liturgia, a gente não pode perder um pouco dessa liturgia, mas a gente não pode ser tão pesado. Então é por isso que dá para ser algo leve, dá para ser algo tranquilo, dá para ter uma boa comunicação, sem perder um pouco da liturgia, um pouco daquilo que o direito exige. Mas o seu escritório já traz algumas evidências dessa virada de chave. Então acho que seria bacana você compartilhar com a nossa audiência que está aqui hoje como é que esse processo de transformação aconteceu do seu mindset para entender ali como um hub de negócios e não a estrutura comum que a gente tem, a leitura comum de um escritório que a gente tem. O primeiro passo seu nesse processo de transformação, como é que ele se inicia? Como tudo na vida, tá, Lilian? Acho que eu vi até a última entrevista aqui com o bate-papo que você esteve aqui com o Léo, e existe uma coisa que eu aprendi: antes de você querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Perfeito. Então, o primeiro passo é você mudar você mesmo, você entender que tem alguma coisa errada. E, de uma certa forma, inconscientemente, eu já fazia isso. Por quê? Quando a gente monta a sede que a gente tem hoje, isso foi lá para 2015, 2014, tá? Mais ou menos, já tem mais ou menos aí quase 10 anos, tá? E foi engraçado que alguns arquitetos me apresentaram o projeto e falaram assim: não quero esse negócio pesado, não é isso. Eu quero vida, eu quero transparência, eu quero um local que seja inclusive escritório de advocacia, que as pessoas se sintam confortáveis. Então já havia dentro de mim essa coisa de que você precisa fazer uma comunicação com as pessoas que vão te procurar, mas que elas se sintam acolhidas. Então essa ideia de acolhimento já havia de forma inconsciente, tá? A partir disso eu comecei a entender que, peraí, esse negócio não é tão estranho não, isso existe. E eu preciso pegar essa mentalidade, vamos dizer assim, isso que estava me tocando, e estruturar. Sabe, Lilian está aqui, não precisa dizer, mas Lilian é uma das pessoas que eu posso dizer que construiu isso comigo, porque Lilian sabe que eu ligava na época para ela, uma das pessoas que usava, dizia assim: Lilian, eu me sinto um ermitão urbano. Eu não consigo conversar com meus pares, porque quando eu converso com eles, e parece que eu estou falando alguma coisa estranha. E ela, na época, a Lilian está aqui, ela na época estava até no Canadá, tem uma hora que ela voltou para o Canadá, e ela dizia assim para mim: calma que você vai encontrar a sua tribo. Então, esse processo, Lilian, foi muito de um processo de construção, começou me tocando muito, vendo a necessidade de transformação. Não era o escritório, era a divisão de negócio, de mundo. Perfeito. A partir disso eu comecei a fazer visitas, né? Revisitar ou visitar novos lugares, trocar com pessoas, trocar as práticas. Eu nunca digo melhores práticas, porque quais são as piores práticas? Verdade. É trocar as práticas
com outros Verdade. o que aconteceu, o que não aconteceu, qual a experiência que estava acontecendo. E a partir disso, estruturar isso e começar Conectar com a sua conectar ideia. com a minha ideia e jogar em toda a governança do escritório. Então, é muito disso. E como qualquer projeto, acho que Léo falou isso na última entrevista, assim, muito bacana. É você primeiro mudar. Verdade. Exatamente. Essa é a grande verdade para qualquer coisa que você queira fazer. Não é você querer imitar o outro. É você primeiro se entender, primeiro perceber aquilo que te toca, aquilo que te transforma, e a partir disso você começar a planejar e executar.